Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Tudo bem? Eu sou a Ive. E hoje estamos aqui no canal do Criação de Visual para falar um pouquinho mais sobre lives. Hoje a gente quer começar a introduzir um pouco mais desse conteúdo que a gente vai falar um pouco mais ao longo do tempo. E hoje a gente quer dar um resumo geral, né, de como que é criada a live, como que é produzido, o que você precisa para fazer ela, o que você pode adaptar com o que você já tem, para ter uma live rápido, fácil, aí, uma live de boa qualidade para você produzir, para você trabalhar, para você oferecer para os outros como trabalho e também tá aí no dia a dia cada vez melhorando cada vez mais. Então presta atenção nesse conteúdo do começo até o final, não pule, não perca nenhum momento, porque é importante pra caramba, principalmente pra você que tá perdido e sabe que precisa fazer, quer fazer lives, seja pra você, pra algum cliente, mas não sabe por onde começar. Pra você que acha que live é só coisa de streamer e de youtuber que joga, você tá muito enganado, porque o mercado de lives é gigante e tá aumentando cada vez mais, né? Exatamente. Um exemplo prático aí, um exemplo muito claro, são as igrejas. As igrejas com a pandemia tiveram que fechar e muitas, praticamente todas, ninguém queria parar, né, de fazer o que faz com suas atividades. E o que elas encontraram para fazer foi a live. E junto às igrejas, todas as produções de conteúdos, de aulas, de cursos, de qualquer coisa que tem ali, a live foi a solução. Então, se você parar para pensar, você pode fazer live de absolutamente tudo. Então é só você adaptar aí com o mercado, com a atividade que você faz e fazer uma live. É isso. Exatamente, e aí que tá a importância da live, né? Eu acho que a pandemia só potencializou o que já estava acontecendo. Talvez nem tanto aqui no Brasil, mas fora já estava acontecendo muito, né? A live, ela aproxima muito você do seu público, né? Uhum. E é uma aproximação ao vivo, então tem uma força muito grande aí, não só para os streamers, né? Mas por isso que eles bombaram também, porque é uma coisa que está acontecendo ali full time, e é real, e eles estão trocando ideia real, e isso se proliferou para todas as outras áreas, para todos os outros nichos, né? Um exemplo também é a galera dos brechós aqui, que todo final de semana faz live para vender roupa usada, e estão vendendo, e estão crescendo, e estão fazendo muito dinheiro fazendo live no Instagram. E por quê? Justamente pela conexão, e também é um facilitador, porque você está em casa, você não precisa mais ir até lá para ver qual brusinha que tem lá na promoção. Para perguntar ali na hora, como que funciona isso? Como que eu pago? Qual que é o tecido? E por aí vai, seja para qual nicho for, né? Exatamente. É um facilitador muito grande. Então, beleza, vendo já todo esse patamar aí que você consegue trabalhar com live, o que você precisa para trabalhar com live? É uma estrutura ali mais ou menos grandinha, mas não é nada complicada também. Se você tem ali internet e você tem um celular, você já faz uma live. Mas se você quer um negócio mais estruturado, basta você ter internet, câmera, algumas coisinhas a mais ali, configurar um negocinho aqui, um negocinho ali, e você faz a live também. Aí, qual que é a diferença da live do computador e a live do celular? Você que gosta de trabalhar aí com o celular, e qual que é a maior diferença para você? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que qualidade de conexão e entrega, né, de resultado, né? O celular, ele é muito prático, ele é um facilitador. Então, você consegue fazer uma live em qualquer lugar que você tem internet no celular, porque ele já tem a câmera. Quando a gente vai fazer, né, uma conexão mais complexa, a gente precisa de umas coisinhas a mais que não só a conexão e o celular, né? São propostas diferentes e a gente tem que entender o que a gente precisa para cada momento. Exatamente. Principalmente quando você quer ter alguma coisa literalmente maior, né? Por exemplo, tem um palco, daí tem que estar longe, precisa de ter 2 câmeras. Aí você já precisa ter uma estrutura de realmente live profissional com câmeras profissionais e entrando ali no computador e tal. Mas para deixar um pouco mais claro, a gente pode fazer uma listinha ali rapidinha de alguns tópicos de como você pode montar uma live, né, para fazer essa transmissão mais profissional. Começando aí com uma internet. Aí essa internet vai entrar num computador, e esse computador seria um cérebro, e esse cérebro ele precisa ver, precisa escutar e precisa transmitir. Um olho, né? Precisa transmitir para outros lugares. Então você colocaria a sua câmera, seu áudio, a internet, tudo nesse computador, e desse computador você usaria um software que podemos falar aqui do OBS Studio, que eu acho que é um dos mais utilizados e é gratuito, e juntando tudo isso, câmera, internet, áudio, entra no computador, entra no OBS
e vai para transmissão. É basicamente isso. Tipo, junta tudo e joga num lugar só. Que essa seria a estrutura básica. A gente tem um vídeo de configuração aqui no canal sobre como configurar o OBS para você transmitir para o YouTube, que está aqui no card. Você pode dar uma olhada nele, tem outros vídeos sobre live também que vão estar numa playlist sobre lives. Você pode dar uma olhada também, que ao longo do tempo a gente vai tirando várias dúvidas. Se você tem outras dúvidas também, pode deixar nos comentários que a gente vai fazer vídeos sobre isso também. O material de lives vai estar sempre sendo atualizado aqui no canal, que é uma coisa que a gente trabalha, uma coisa que a gente gosta de fazer e que tem muito pano pra manga, né? Tem muita coisa pra falar ainda. Aí, partindo disso tudo que a gente falou até agora, vem aquela questão, é preciso eu ter todos esses equipamentos, é preciso eu ter equipamento próprio, eu vou precisar comprar tudo isso. Eu achei que era só uma câmera, nunca é só uma câmera, né? Nunca é só uma Nunca câmera. é só uma câmera. Mas você pode sim começar a investir em alguns equipamentos, como você também não precisa necessariamente investir já em alguns equipamentos, né? Exatamente, você pode adaptar o que você tem. Se você tem uma câmera mais antiga e quer fazer uma live desse porte, né? Você consegue adaptar a câmera que você tem para você fazer uma live. Se você tem um notebook aí que ele dá uma aguentadinha de alguma coisa, com certeza ali você vai conseguir fazer alguma coisa com ele. Mas se você não tem computador, se você não tem a câmera, comece com o celular, não tem problema nenhum. Inclusive você pode fazer a adaptação ali do seu celular, deixar ele prontinho, só que daí focar em outras coisas, focar numa iluminação, focar num cenário, fazer uma preparação das outras coisas, do áudio principalmente. Principalmente, eu acho que quem faz transmissão, não só transmissão, mas grava conteúdo com o celular, o que mais pega é o áudio. Por exemplo, você pode de repente fazer uma transmissão ao vivo na sua igreja só com o celular. Mas vai chegar um momento que você vai sentir necessidade de ter um áudio melhor, né? Pra não ficar pegando aquela ambiência toda, aquele reverb de igreja, do microfone e tudo mais. Você vai querer, de repente, o som do microfone direto no celular. E é possível fazer isso também. E por isso que a gente sempre fala que você precisa se atualizar e precisa estar estudando sobre, praticando para sacar essas artimanhas, né? Sim, inclusive a live nas igrejas é um ponto muito importante, porque se você dá uma olhada principalmente no Facebook, que tem uma grande quantidade de transmissões de igreja no Facebook, você vai ver que é sempre uma câmera lá atrásão da igreja, o padre ou o pastor lá na frentona e, ok, não tem uma câmera, sempre pode ser uma webcam ali e tal, só que o áudio, o áudio é cagado, daí fica difícil ruim, de entender. fica ruim. O vídeo sempre pode estar meio ruim, mas se o áudio estiver ruim, ninguém fica até o final. E quando a gente fala numa live, a gente precisa passar mensagem, a gente precisa transmitir a mensagem. Quando a gente fala também de uma igreja, de um culto, de uma missa, a mensagem precisa chegar até as pessoas. Então, esse áudio tem que ser claro, né? Ele tem que ser claro, tem que ser limpo, tem que ser legal da gente tá ouvindo ali. E é muito importante a gente pensar no áudio num geral, assim, né? A gente não vai entrar só no mérito do áudio, mas quando a gente tem um celular, se o áudio for bom, eu acho que já disfarça toda a imperfeição que a câmera possa ter. Exatamente. Mas, indo para outro lado também, não é só nessa parte de se você não tem equipamento, você não consegue fazer. Se você tem um entendimento, se você tem a técnica, você consegue trabalhar com isso sem ter o equipamento, porque ponto, você pode alugar todas essas coisas, e 2, você pode trabalhar remotamente. Então, se você entende, você fala lá, não, eu consigo fazer para você e tal, a gente marca uma reunião, a gente faz essa chamada aí à distância, e eu faço a live para você. Se a pessoa tem todo o equipamento, só não sabe mexer nele, você resolveu esse problema para ela e você pode trabalhar para ela. Então, fazer essa live remotamente é o segundo ponto dessa questão, que você pode alugar e você pode trabalhar remoto sem ter todo esse equipamento. São soluções que você consegue sem pensar nessa problemática de, meu Deus, eu preciso comprar um monte de coisa para começar a trabalhar com live porque tá em alta, eu quero fazer e sei lá o quê. Não preciso comprar. Tem a opção de alugar e tem a opção de trabalhar remoto. Exatamente. Quando a gente tem a informação, a gente sabe o que decidir, né? Como fazer e como não fazer também. Aí você vai se perguntar, tá, então eu não preciso de nada, mas a gente já pode pensar em alguns equipamentos iniciais, né? Sim. Você pode pensar ali que, como que eu vou colocar todas essas coisas no computador então, aí para começar, né? Que, por exemplo, se você tem uma câmera antiga, você vai ter que colocar ela de alguma forma, só que se você tem essa câmera, você já colocou ela no computador e você viu que ela não liga ali como se fosse uma webcam. Mas tem algumas coisas que fazem ela ligar como se fosse uma webcam. Por exemplo, uma placa de captura, que é uma plaquinha USB,
A gente tem um vídeo aqui no canal também sobre isso, que você pode dar uma olhada aí no card. E tem algumas outras placas, algumas outras coisas que fazem essa função. Tudo varia do valor do equipamento, varia como você vai trabalhar com ele também. Você tem opções para ir atrás disso. Você pode variar a câmera, pode variar estilo de áudio que vai entrar, pode usar simplesmente seu celular para gravar o áudio numa live, pode usar um lapelinha de 10, pode usar um lapelinha de, sei lá, de R$1.000, pode usar a placa de captura de R$50, pode usar a placa de captura de R$2.000. Existem possibilidades. É só você ver o que vai encaixar no seu bolso e qual vai encaixar na sua produção também, né? Porque não adianta também você ter uma placa de captura de R$2.000 e ter um computador de sei lá quanto e uma câmera TechPix aí de, sei lá, 5 polegadas. Exatamente, porque não vai entregar tudo que poderia estar entregando ali, conforme o resto ali do resto, conforme o restante ali dos seus equipamentos. Sim, então é importante você entender o que você precisa para você conseguir realmente dar essa equilibrada. Se você vê que está faltando no áudio, você vai pesquisar, vai encontrar uma solução para o seu áudio. Se vê que está pecando na imagem, você pode ver se você está pecando ou na imagem ou na própria iluminação do seu local, no preparo desse ambiente para você fazer esse trabalho, para você ter essa transmissão. Porque nem tudo é equipamento. Às vezes só que às vezes não. Agora pulando para como a gente pode montar um setup, né, um setup de transmissão, tem várias opções, tem diversas, limitadas opções para você montar. Mas um principal seria ter uma câmera principal e uma câmera secundária para você conseguir fazer uma intercalação de imagens. Uma câmera principal seria o que você está vendo a gente aqui, que é enquadrando nós dois, e uma secundária seria, por exemplo, uma lateral fechada no meu rosto, que aqui nesse caso não tem, mas seria fechando no meu rosto para ser diferente da principal, que daí uma ficaria, sei lá, na frente, a outra ficaria do lado, ou acompanhando o que está acontecendo. É uma opção para você montar e para você conseguir dar uma dinamicidade no que está acontecendo também, porque se for só uma câmera na frente ali parada, aberta, sem acontecer nada, já fica bem maçante, né, nesse conteúdo, principalmente se for nessas lives aí de 1 hora, 1h30, 2 horas. Fica uma coisa bem pesada. Isso, exatamente. E, inclusive, você ter duas câmeras ali, ter essa segunda câmera um pouco mais fechada às vezes, é até uma segurança, porque pode acontecer alguma coisa na primeira câmera ou pode acontecer alguma coisa na segunda câmera e você tem esse corte, você tem essa fuga, essa saída, que também serve como uma segurança aí. E, inclusive, a gente pode até falar de um dos nossos últimos trabalhos que a gente fez recentemente, de transmissão ao vivo, uma live de 2 horas. A gente sempre faz com 2 câmeras, uma para trazer mais dinamismo, como o Gabriel falou, e outra para servir de segurança. Em uma das ocasiões, a câmera principal, né, a câmera mais aberta, o HDMI soltou da câmera. Então a gente tinha a segunda câmera de backup e a gente conseguiu fazer o corte e dar continuidade na live com a câmera 2. Aí entra a questão da segurança e também da gente saber como articular ali nesse momento, né? Não adianta a gente ter 10 câmeras e não saber utilizar nenhuma. Nesse caso aí, a gente já estava fazendo live e tal, já estava mais da metade da live e tem que simplesmente você saber o que tem à disposição ali, cabeça fria e falar, vai para a segunda câmera, ele dá um sinal pro cara e ele vai para lá, a gente resolve o problema e depois volta. É um negócio que pode acontecer, a maioria das vezes deve acontecer, e é só resolver e ter essa opção ali é essencial, na verdade, né? Exatamente, e é a magia do ao vivo, então lógico, a gente tem que resolver o problema, mas a gente não pode ficar desesperado e aconteceu isso e minha live foi pro brejo, não, calma, porque você sabendo tudo que você tem de equipamento, tudo que você pode fazer, inclusive dominando o OBS, que é uma coisa muito importante, a gente pensa só no equipamento, mas tem o software também, né? Uhum. Você consegue resolver qualquer parada e fazer uma live muito massa. Esse é um ponto também que a placa de captura da Blackmagic, nesse caso, seria um facilitador também, porque já na placa, tudo entra ali pelo HDMI nela e você faz a troca direto na mesa ali, rapidão. Se fosse direto no OBS, ficaria um pouco mais difícil, né? Teria que clicar em mais alguns botões ali, mais algumas coisas. Só que na placa de captura tá ali do lado, você só faz rapidão ali, troca a câmera ou faz alguma transição para alguma coisa e tá mais fácil. Essa já é uma diferença entre a placa de captura da Blackmagic e a placa de USB, que aí entra direto ali no USB, direto da câmera pro USB. Que é uma dificuldade que tem quando usa essa plaquinha de 50. Exatamente. E é uma dificuldade que a gente sentiu muito na prática. Então, por isso que a gente diz que depende muito de live para live. Hoje, né, com
com o workflow de live que a gente tem, é muito mais fácil a gente alugar uma mesa de captura, uma placa de captura da Blackmagic, do que a gente só utilizar plaquinhas de captura de 50, 60 reais. Que também a gente consegue se virar e consegue fazer uma live muito legal, só que tem essas pequenas dificuldades no percurso. Mas é possível também. Então é isso aí. Conta aqui pra gente o que você achou desse conteúdo. Conta também qual que é a tua maior dificuldade em fazer uma live, em começar a fazer uma live, ou se você já faz lives, o que mais pega pra você. Diz pra gente também algum conteúdo específico de live que você queira ver, live em igreja, live videoaula, streamer. Deixa a tua sugestão aqui pra gente. Live na rua. Live com celular exatamente. Aí, com câmera, conta aqui pra gente. Uns híbrido cabuloso aí, que a gente vai ver, se a gente não souber, a gente vai aprender e vai ensinar depois. Se inscreve aqui nesse canal, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui nesse canal e fica de olho no próximo vídeo que vai ser sobre... Vai ser sobre cenários. A gente já falou sobre a estrutura da live, então a gente vai expandir um pouquinho e falar agora sobre cenários. Então, se você está pensando aí que a tua live já está bem estruturada, está funcionando legal, só que não está tão bonita assim, não está tão bem iluminada, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre a iluminação, sobre o cenário, que vai dar uma força legal aí no conteúdo de vocês. Exatamente, você vai elevar completamente o nível da sua live e do seu conteúdo. Então fica de olho aí no próximo vídeo. Falou!